Olá, sou a doutora Estefânia, ginecologista obstetra aqui do CPS de Belo Horizonte. O curso de gestante foi suspenso por esse momento que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus, então nós vamos fazer os temas online para vocês. Aproveitando para passar um pouquinho do coronavírus e gestação, a gente ainda sabe muito pouco desse vírus, tudo muito novo para todo mundo, em todas as áreas, mas o que a gente sabe até hoje na gestação é que ele parece que ele está relacionado com o crescimento intrauterino restrito e às vezes o parto prematuro. Mas os dados ainda não são conclusivos, não se sabe se tem uma transmissão vertical, ou seja, da mãe para o bebê durante a gravidez. Tem 4 casos descritos, mas ainda não é conclusivo, não sabemos. Então o ideal é sempre se prevenir, tomar o maior cuidado possível e sempre que puder, fique em casa. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do pré-natal. Então, primeira coisa, menstruação atrasa, e aí vem aquela dúvida, será que tem bebê, será que não tem? Fazemos o teste e opa, veio positivo, sempre uma surpresa. Com isso, temos que começar o pré-natal. Nessa primeira consulta, vai ser feita uma avaliação geral da gestante, da condição de saúde dela, da condição emocional. Vão ser solicitados vários exames laboratoriais para o acompanhamento, alguns terão que ser repetidos durante o pré-natal e muitos novamente no final da gestação. Vai avaliar o cartão da gestante, se esse cartão está completo, se tem alguma vacina para completar e orientar as vacinas que são essenciais nesse período de gestação. E vamos começar a falar um pouquinho de cuidados. Cuidados no geral com a gestante, com hábitos de vida, com o que pode e o que não pode fazer durante o pré-natal. E aí, o que a gente tem que salientar aqui, então, muito com a pele, A pele da gestante é uma pele muito sensível, muito sujeita a marcas, às manchas. Então, devemos sempre caprichar muito no protetor solar, de preferência um protetor com para a pele oleosa, porque essa é uma tendência da pele da gestante. E lembrar de reaplicar. Temos, às vezes, o hábito de passar o protetor, mas esquecemos de reaplicar depois do almoço. Isso é muito importante. E lembrar também que não é só o sol que mancha. Essa luz branca que a gente fica embaixo dela a maior parte do dia, ela também mancha. Então, a gestante tem que ter esse cuidado, mesmo estando em ambientes fechados, para continuar com a pele linda, mesmo depois da gravidez. Não vamos esquecer do repelente. Repelente é super importante. Tem a questão da dengue, principalmente da zika, que pode trazer problemas para o feto em todas as fases da gestação. Então temos que criar esse hábito também e caprichar ele na gestação. Lembrar que o parceiro também deve usar o repelente, porque zika pode passar pelo sêmen, ou ter o hábito de usar o preservativo durante todas as relações e durante toda a gravidez. Lembrar que tudo que a gente usa passa para o bebê, tanto de cosmético, medicação. Então, tudo tem que avaliar se tem risco ou não para o bebê, se pode ou não ser usado. Pode passar. E aí, quanto que eu devo engordar na gravidez? Qual o ganho de peso ideal? Isso vai variar de gestante para gestante, principalmente de acordo com o IMC. Os pacientes que têm um IMC mais elevado devem engordar mais. As que têm um IMC baixo, esse ganho pode ser um pouquinho maior. A alimentação deve ser sempre adequada, saudável, prato colorido, muita salada, verdura, legumes, frutas. Lembrar da carne vermelha por causa da proteína animal e do ferro e do leite. A carne vermelha deve ser sempre consumida bem passadinha, por causa de risco de transmissão de doenças. E o leite não deve ser consumido junto com o achocolatado nem com café, porque atrapalha a absorção do cálcio. Lembrar que tem pacientes que têm alguma restrição a esses tipos de alimento, então isso deve ser avaliado individualmente no pré-natal para ver se necessitam alguns exames complementares ou alguma vitamina extra, alguma coisa para suprir essa deficiência. Evitar as besteiras. O que eu chamo de besteira? Muito doce, salgadinho, sanduíche, refrigerante, muita massa, muito pão. Isso deve ser usado o mínimo possível, consumido o mínimo possível na gestação, devido ao ganho de peso e ao desconforto e dificuldade da digestão também. Não é preciso comer para 2, é um mito, Muita gente fala isso, agora eu posso relaxar, tenho que comer para 2, não é verdade. O ganho calórico na gestação ele é muito pequeno, é muito a questão da qualidade mesmo do que se é consumido, caprichar bem nisso. Comer pouquinho com intervalos mais curtos e frequentes, isso vai amenizar tanto na questão do desconforto inicial de náusea, meio empachamento,
E mais para frente também, quando o barrigão estiver grande, com restrição gástrica, vai dar um alívio melhor para a gestação. A atividade física ela é muito importante, pode e deve ser realizada pela maioria das gestantes. Ela tem vários benefícios, como ajudar no controle do ganho de peso, no bem-estar tanto físico e emocional, na disposição, melhora aquela doraiada que começa a ter à medida que o barrigão vai crescendo, dói as costas, dói aqui, dói ali, isso tudo ajuda demais. Os mais adequados são natação, hidroginástica, pilates ou as caminhadas. Deve-se evitar atividades com muito impacto, musculação ou atividades coletivas, né? Então, jogo com bola, raquete, lutas, devido ao risco mesmo de trauma. Algumas vezes a atividade física ela é contraindicada na gravidez. Existem várias situações, as mais comuns vão ser sangramento, placenta prévia, que é a placenta quando ela implanta um pouquinho mais baixo no colo do útero, isso aumenta o risco de sangramento, principalmente com mais impacto e movimentação, a incompetência do colo uterino e parto prematuro. É muito comum a gestante ter dor nas costas. Dói tudo, dói mesmo, à medida que o barrigão vai crescendo, é desconfortável, não é fácil carregar esse barrigão, mas tem coisas que a gente pode fazer para amenizar um pouquinho esse desconforto. Ideal, claro, seria se preparar antes de engravidar, estando engravidando de uma forma física melhor. Mas não precisem ficar assustadas, se não fez nada disso, ainda dá tempo de ter um alívio. Então, o ideal é a gente fazer alongamento e fortalecer essa musculatura, principalmente a musculatura lombar e do dorso. Prestar atenção na postura para levantar do sofá, para levantar da cama, sempre preservando a coluna, para baixar e pegar alguma coisa no chão, principalmente se essa coisa é pesada, evitar de dobrar a coluna. E cuidado na hora de sentar, de dormir principalmente. É interessante dormir com o travesseiro entre as pernas e apoiando o lado, o barrigão de lado aqui, principalmente que esse barrigão está longe. Isso vai fazer com que você consiga dormir melhor e tenha menos desconforto no dia seguinte. E aí, uma dúvida muito de muitas gestantes é quando que esse meu bebê vai mexer, quando eu vou sentir a movimentação do meu bebê, principalmente quando passou aquele desconforto do primeiro trimestre e a paciente entra numa fase mais tranquila e que muitas vezes não sente nada, ainda vem aquela apreensão. Tá tudo bem com a minha gravidez? Não sinto nada, meu bebê não mexe, né? Então é uma fase que gera essa apreensão, mas isso é comum. A maioria das gestantes só vai perceber o bebê mexer por volta de 20 semanas mesmo, algumas um pouquinho antes, outras depois, isso vai variar se é a primeira gestação ou não, da percepção e consciência corporal de cada um. Lembrar que quando o bebê começa a mexer, às vezes os movimentos são muito delicados, muito leves, e nem todos os movimentos vão ser percebidos. Então tem que ter aquela ansiedade, mexeu de manhã, mas de tarde não mexeu, será que aconteceu alguma coisa? Não, é comum não perceber todos os movimentos nessa fase e só alguns serem percebidos. Mais fácil de perceber à noite, quando deita, relaxa, a gente consegue perceber melhor essa movimentação fetal. Mas lembrar que com o evoluir da gravidez, os movimentos vão ficando mais nítidos, mais intensos. A movimentação é um parâmetro que a gente tem de bem-estar fetal, então o bebê tem que mexer sim todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Claro que com variações, pode ser diferente de um dia para o outro, mas tem que estar sempre mexendo. E lembrar que no final o bebê está todo apertadinho, amassadinho lá dentro. Então ele mexe sim, mas mexe de um modo diferente, às vezes mais em bloco. E que isso é comum também e não traduz nenhum problema com esse bebê. Vamos falar um pouquinho de parto. Qual o melhor tipo de parto? Isso vai depender de gestante para gestante e também de gestação para gestação. Cada gestação é uma com um momento diferente. O foco que a gente tem que ter aqui é principalmente mãe e bebê ficarem bem. Isso é o principal. A via de parto ela é importante, envolve várias coisas, mas o objetivo final é termos mãe e bebê saudáveis. A aberta ela incentiva o parto normal e realmente tem muitas vantagens e menos riscos do que uma cesárea, tanto para a mãe e para o bebê. Então, o parto normal, ele pode ser um parto na banheira, pode ser um parto de cócoras, pode ser um parto na posição tradicional de litotomia. Esse parto ele pode precisar do uso de fórceps ou de um vácuo extrator e pode ter ou não analgesia. Tem também a cesariana, que é um parto cirúrgico, tem suas indicações, também, e não temos que temer a cesárea também não, e nem crucificá-la, porque ela é muito importante e pode salvar vidas, tanto de mãe quanto de bebê.
E lembrar aqui que não é indicado o parto domiciliar. Já tem vários estudos científicos comprovando o maior risco do parto domiciliar em relação ao parto hospitalar, tanto para a mãe quanto para o bebê. É possível ter contração e não estar em trabalho de parto? Sim, com certeza. Principalmente no terceiro trimestre, a mãe começa a ter um pouquinho de contração. Então ela sente um endurecimento abdominal, um peso às vezes, e isso quando ela movimenta mais, quando o bebê movimenta mais, o dia que às vezes está mais cansada. Mas o importante é que essas contrações, elas são contrações irregulares, normalmente não são dolorosas e não seguem nenhum padrão. Elas vão se intensificando até lá na frente realmente ser contrações efetivas de trabalho de parto. Uma coisa importante que tem que ressaltar aqui é que o paciente pode ter um pouquinho de cólica, de dor aqui embaixo, dor lombar, e é sempre importante a gente lembrar e tentar descartar uma infecção urinária que pode confundir com isso e pode gerar algumas complicações na gravidez se passar despercebido, e o sintoma pode não ser aquele sintoma típico de dorzinha para fazer xixi. E aí, se eu posso ter contração, como é que eu vou saber? É trabalho de parto ou não é? Tem que me preocupar ou não? Contração de trabalho de parto, eu brinco que não tem jeito de não saber. São contrações diferentes de tudo que vocês já sentiram e bem características, bem típicas. Então, geralmente são contrações dolorosas sim. Lógico que esse doloroso, o limiar de dor, ele é muito variável de uma gestante para outra. Então, tem pacientes que vão sentir mais, outras menos, mas com desconforto. Sempre vai ter um desconforto até para aquelas pacientes mais resistentes. São ritmadas, e elas vão se intensificando cada vez mais. Então ela vai durando mais, tornando-se mais frequente e mais intensas. Então se você acha que está vindo essas contrações pertinho uma da outra, está diferente do que você está acostumado, o ideal deixe de preferência para o lado esquerdo e comece a marcar, medir essas contrações. Pode acontecer a perda do tampão mucoso, mas não necessariamente durante o trabalho de parto, ele não está relacionado com o trabalho de parto, mas relacionado sim com a dilatação do colo. Então, algumas gestantes começam a ter algumas contrações, mesmo que esporádicas e esparsas, que já tem algum efeito no colo e esse colo começa a dilatar. E esse tampão mucoso é um catarro, um muco mesmo, que sai, que fica no colo, no orifício do colo. E ele pode ter um pouquinho de raginho de sangue. Então, pode sair, é normal sair isso, mas não tem uma relação direta com o trabalho de parto. A bolsa amniótica pode romper também, em momentos variados, nós vamos falar um pouquinho para frente. E lembrar que para nascer por via vaginal, por parto normal, o colo uterino ele tem que dilatar 10 centímetros. Se não dilatar 10 centímetros, não tem jeito, não passa a cabecinha do bebê, o bebê não nasce. E o que faz o colo dilatar são as contrações. É a contração que vai tendo ação no colo, junto com a pressão da cabecinha, que faz esse colo dilatar. Então quanto que dura esse trabalho de parto? Essa duração é variável. Depende se é o primeiro parto, se não é, se foi um trabalho de parto induzido ou espontâneo, a efetividade das contrações, a condição do colo antes da paciente entrar em trabalho de parto mesmo efetivo. Vai variar mais ou menos, no primeiro filho, mais ou menos umas 15 horas de trabalho de parto. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para acelerar o trabalho de parto, então a posição verticalizada da mãe, caminhando, na bola, às vezes alguns agachamentos. Isso tudo ajuda, pode ajudar, até pela ação da gravidade mesmo, da movimentação, estimulando a contração uterina ali. A gente tem métodos não farmacológicos, são esses, e o uso da ocitocina. A ocitocina ela é indicada quando a contração não está efetiva, apesar de outras medidas que a gente tenha tomado, e a gente precisa, às vezes, melhorar o padrão de contração, porque senão essa dilatação não vai ocorrer, ou romper a bolsa, a membrana amniótica, que isso também pode fazer com que melhore esse padrão de contração e acabe acelerando o trabalho de parto. O trabalho de parto ele começa com as contrações iniciais, ritmadas dolorosas, que vão se intensificando, e com isso o colo vai dilatando. Quando o paciente está numa fase ativa mesmo do trabalho de parto, o colo dilata em média 1 centímetro por hora e o bebê vai descendo pelos estreitos da bacia materna, até chegar ao período expulsivo, ou seja, o colo já está todo dilatado, com 10 centímetros, o bebê já está bem lá embaixo, todo encaixadinho na pelve, e forma só o último desprendimento mesmo e o bebê sair. Durante o período expulsivo, a mãe fazer puxos, fazer força para ajudar a saída do bebê é importante, acelera esse momento, é um momento um pouquinho tenso, crítico, não é ideal que se prolongue muito, porque tem risco de algum desconforto no estado fetal não tranquilizador nessa fase. Então esses puxos devem ser incentivados,
para a mamãe realizar. Na maioria das vezes é meio instintivo mesmo, ela tem vontade de fazer. E quando a paciente tomou uma analgesia que parou de perceber a contração, a gente pode ajudar a orientá-la no pico da contração, se ela quiser orientá-la que é o momento correto de fazer esse puxo, fazer essa força. Pode precisar do uso de fórceps de alívio. Isso é importante, não tem que ter medo do fórceps, claro que não é o que ninguém quer, não, né? A gente não escolheria isso, não se usa só para acelerar aquele período. Normalmente é indicado quando tem um estado fetal não tranquilizador. O bebê já está bem lá embaixo, precisando fazer só o último momento e sair do canal de parto. E muitas vezes nesse momento não dá mais tempo de virar tudo e vamos fazer uma cesárea. Porque aquele fórceps antigo que se usava, né, antes de que ia puxando o bebê desde lá de cima da pelve materna até aqui embaixo, isso não usa mais, o risco é muito grande. Então o fórceps que a gente usa hoje é só o fórceps de alívio mesmo, que pode salvar vidas. Então não tem que ter medo dele, apesar de óbvio não ser escolha para ninguém. Depois que o bebê nasceu, vai sair a placenta, fase de dectação. Essa placenta tem que descolar, desgrudar e sair do útero, até para o útero contrair e diminuir os riscos de sangramento. Quando isso tudo aconteceu, a gente vai fazer uma coisa que chama revisão do canal de parto, em que a gente vai avaliar se a placenta saiu completa, não teve nenhum resto, se teve alguma laceração, se ocorreu, ela vai ser suturada. E se foi realizada a episiotomia, ela também vai ser suturada nesse momento. E o que fazer para aliviar a dor? Né? Tem muita gestante que morre de medo da dor do parto, às vezes nem quer ter um parto normal pela dor. E a dor é muito relativa, varia muito de paciente para paciente. Tem métodos que a gente pode aliviar não farmacológicos e métodos farmacológicos. Os não farmacológicos mais comum seria o banho morno, água quente caindo nas costas, uma massagem, trabalhar a respiração. O fato da gestante estar calma e tranquila, isso muda sim a sua percepção da dor, então ela está bem confiante, né, na assistência que está sendo feita, adequada, satisfeita, isso também vai aliviar. E tem o método farmacológico, que seria a própria analgesia, né? A analgesia que se usa no trabalho de parto, ela é a peridural, então é feita nas costas, passa a dose da anestesia, depois deixa um catéterzinho, em que se precisar de novas doses, fazer repiques, não precisa fazer o procedimento todo de novo, é só injetar a medicação por esse catéter. A indicação da analgesia ela é materna, né? O objetivo dela é aliviar a dor, então a indicação é de quem está sentindo dor, então é uma indicação materna. O que a gente tenta e orienta é que não se tome essa anestesia muito cedo no trabalho de parto. Por quê? Porque como a dosagem é baixinha, para não atrapalhar as contrações, somente aliviar esse desconforto, ela também tem um período curto. Então, teoricamente, se você toma muito cedo, você vai fazendo várias doses de reforço. E aí pode atrapalhar as contrações quando essas doses, né, são múltiplas, lá no finalzinho, a hora que a gente mais precisa das contrações, que é o período que o bebê está nascendo. Então é só uma orientação, mas a indicação é materna. E aí, a bolsa rompeu, e agora? Tem que desesperar, sair correndo para a maternidade? Não, não precisa, principalmente se o líquido estiver clarinho. O líquido da bolsa amniótica é um líquido transparente, ou às vezes uma aguinha de arroz com os gruminhos brancos. Esse líquido deixa a gente bem tranquilo, que está tudo bem com o bebê lá dentro. Como é que eu vou perceber então se rompeu? Ou pode sair aquele tanto de água perna abaixo, né, uma saída involuntária, você não tem controle dessa saída de líquido pela vagina, ou às vezes pode sair pouquinho, de pouquinho em pouquinho, toda hora tá molhando, tá saindo um pouquinho, quando acontece uma rotura mais alta. Independente do tipo de rotura, é importante se organizar, planejar, sem desespero, mas se organizar e ir para a maternidade para uma avaliação. A bolsa ela pode romper antes do início do trabalho de parto e a paciente não sentir nada e não entrar em trabalho de parto. Ela pode romper e daí um tempo a paciente entrar em trabalho de parto, ou ela já pode romper durante o trabalho de parto. Ou um trabalho de parto inicial, que a paciente ainda estava em casa, tranquilo com poucas contrações, ou não, mais para frente quando a paciente já está no trabalho de parto ativo mesmo. Por isso é importante uma avaliação depois que a bolsa rompe, até para avaliar qual vai ser a melhor forma de conduzir e assistir esse trabalho de parto. E em relação à cesárea? É muito comum os pacientes saberem se podem ter parto normal depois de uma cesariana. Pode sim, mas o ideal é que seja pelo menos apenas uma cesariana anterior e com intervalo de pelo menos 2 anos. Isso para minimizar o risco de ruptura do útero naquele lugarzinho que ficou a cicatriz da cesárea anterior. E eu posso escolher cesárea? Pode, é um direito da gestante escolher sua via de parto.
Mas a cesárea a pedido, né, por vontade da gestante, ela deve ser realizada apenas após 39 semanas, para garantir o bem-estar e a maturidade do bebê. E aí, quando fazer uma cesárea, então? Existem várias indicações de cesárea, né? Não vou falar todas aqui, vou dar uma pincelada nas mais comuns. Então, o feto pélvico, ou seja, o bebê assentadinho em uma mãe que é primeira gestação, primigesta, é uma indicação absoluta de cesárea. Às vezes, quando o volume do líquido amniótico está diminuído, que é o oligohidrâmico. Em algumas gestações gemelares, tanto pelo tipo de gemelaridade ou pela posição dos fetos. Quando ocorre uma desproporção céfalo-pélvica, ou seja, da cabecinha do bebê com a bacia materna. É importante ressaltar aqui que a gente consegue fazer essa avaliação na paciente em trabalho de parto. Muitas pacientes, o feto só vai encaixar quando ela entra mesmo em trabalho de parto. Não é o mais comum. Numa primeira gravidez, numa primeira gestação, a maioria dos bebês eles encaixam antes da paciente entrar em trabalho de parto, diferente das múltiplas, que o bebê vai encaixar mesmo só na hora do trabalho de parto. Mas tem pacientes em que o bebê não encaixa antes do trabalho de parto e que vão poder ter um parto normal tranquilamente, sem nenhum problema. Então essa avaliação é feita quando ela entra numa fase ativa do trabalho de parto e a gente faz uma coisa que a gente chama de prova de trabalho de parto. Essa prova de trabalho de parto é com a bolsa rota, então tem que ter a ruptura da membrana amniótica, com contrações efetivas pelo menos durante 4 horas. Se o bebê realmente não encaixou nessa fase, não tem passagem mesmo, não tem essa proporção, e também não deve ficar prolongando esse trabalho de parto para minimizar o risco, a gente já sabendo que talvez isso não vai acontecer. Mas a gente só consegue ter essa certeza se a gente fizer essa prova de trabalho de parto, esses testes. Não é possível ter certeza da desproporção numa paciente que ainda não entrou em trabalho de parto. Outra indicação são algumas comorbidades maternas, a mais comum seria a pré-eclâmpsia grave. E a pedido da gestante, mas como eu falei, sempre depois de 39 semanas para garantir a maturidade e o bem-estar fetal. Então é isso, gente, espero que tenha ajudado. Vocês que estão nesse período em casa aí, às vezes com consultas mais espaçadas, sem poder compartilhar, às vezes muito com outras gestantes, com outros profissionais, espero que tenha ajudado. Uma ótima gestação para vocês, aproveitem esse momento que é um momento incrível e único na vida de qualquer mulher.